Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos começar mais um Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto, que é um espaço onde a gente conversa sobre as boas práticas para o desenvolvimento e o fortalecimento institucional das organizações da sociedade civil, nosso querido terceiro setor. Para você que já sabe e acompanha o Conecta, siga o nosso raciocínio. Para você que está chegando agora, só uma explicação super breve. Primeiro setor é o governo, segundo setor empresas, terceiro setor é formado por associações, fundações, movimentos sociais, coletivos, organizações religiosas, enfim, todos aqueles que trabalham para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. E sempre aquele pedido que você já sabe, compartilhe esse vídeo com todos aqueles que precisam conhecer ainda mais sobre o terceiro setor. Vamos juntos fazer uma corrente do bem para que a gente possa tornar o terceiro setor ainda mais respeitado, ainda mais valorizado. Hoje, na nossa conversa, vamos aprender sobre os resultados, os insights da pesquisa Doação Brasil 2024. E aqui nos estúdios, Luísa Lima, do IDES. Obrigada, Luísa, pela sua presença aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui pela primeira vez. É isso. Muito, muito bem-vinda. Obrigada. Bom, o primeiro pedido que eu sempre faço para os nossos convidados é que vocês se apresentem para a nossa audiência. Então, por favor, fale um pouquinho sobre a Luísa. Tá bom. Bom, eu sou Luísa. Hoje eu estou como gerente de comunicação e conhecimento no IDES. Vou contar um pouquinho para o IDES para vocês. Mas eu tive minha trajetória quase inteira ligada ao terceiro setor. Então, sou formada em administração de empresas. Trabalhei, logo meu primeiro estágio já foi numa fundação empresarial e aí desde então eu venho seguindo essa carreira, acompanhando muito de perto o investimento social corporativo e também, mais recentemente, acho que é a questão da cultura de doação, que é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? Exatamente. Então, você é a prova viva de que dá para ter carreira no terceiro setor. Com certeza. Muito bom. Você citou o IDES, então eu já passo essa pergunta para você. O que é o IDES? Bom, o IDES é o Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social. Então, nós somos uma organização social independente que no ano passado completou 25 anos, que é um marco bastante importante, né? O IDES foi criado, então, no final da década de 90, dentro de um momento em que existia algum investimento social no país, sendo feito por algumas empresas, por algumas famílias, mas ainda com uma perspectiva muito assistencialista. E o IDES vem com uma mentalidade de que esse investimento social ele é transformador. E então, por isso que o IDES foi criado para apoiar esse investidor social na sua jornada. Então, a gente faz isso prestando consultoria diretamente para esses investidores, e aí podem ser empresas, fundações empresariais, famílias, famílias de alto poder aquisitivo que fazem doações grandes e estruturadas, e mesmo organizações da sociedade civil que também têm esse comportamento de investidor, né? Além disso, a gente, desde o início, percebeu que para a gente ter um maior impacto e alcance, né, e realmente mudar a mentalidade das pessoas no Brasil acerca do investimento social, era preciso a gente investir em conhecimento. Então, tanto compartilhar as nossas experiências, mas também gerar conhecimento necessário para o que a gente estava fazendo. E a gente também tem uma terceira área, que são os projetos de impacto, que são projetos estruturantes para o setor. Então, aqui estão ações de advocacy para melhoria do ambiente regulatório. A gente também tem ações focadas em desenvolvimento de novas metodologias, ou do fortalecimento da filantropia comunitária, a criação de redes, né? Então, são sempre projetos que envolvem grandes articulações. E todos eles estão articulados entre si também. Exatamente. Né? Então, por exemplo, o IDES ele tem uma atuação grande na promoção dos fundos patrimoniais no Brasil. Então, nessa pauta, a gente faz um trabalho de advocacy para melhoria do ambiente regulatório. Para isso, a gente gera conhecimento, porque os números e dados são essenciais para a gente ter um embasamento para essa nova legislação.
E esse aprendizado que a gente tem a partir desse monitoramento constante que a gente faz dos fundos e desse trabalho com a legislação, a gente pode assessorar e dar consultoria para a criação de novos fundos patrimoniais e para a sustentação deles. E eu vou aproveitar aqui um gancho, Lisa, já que, né, você colocou esse panorama sobre o trabalho que o IDES desenvolve. Você que nos acompanha sabe que a gente sempre divulga aqui os cursos gratuitos e online da Escola Aberta do Terceiro Setor. E o IDES nos ajudou também na promoção, na curadoria, na gravação de vários cursos sobre gestão e governança também. Então, você que está aí assistindo e quer conhecer ainda mais sobre esses assuntos, acessa lá www.escolaberta3setor.org.br e tem acesso a esse conteúdo super rico que o IDES proporcionou para todos nós. Mas o nosso assunto de hoje aqui é a pesquisa Doação Brasil 2024. Antes de começar a destrinchar os detalhes dessa pesquisa, por favor, por que ela surgiu e o que é essa pesquisa, Luiz? Tá bom. Bom, esse é um investimento do IDES em conhecimento, certo? É um conhecimento sobre a cultura de doação no Brasil. O que a gente percebeu? Nossa pauta e nossa causa é a promoção do investimento social privado. Mas em nações onde a cultura de doação é desenvolvida, onde as pessoas têm a doação como hábito, onde isso faz parte do dia a dia, das conversas na rua, elas tendem a demandar também esse comportamento dos investidores, né? Elas demandam esse comportamento das empresas, das pessoas de alta renda. Então, assim, se eu estou doando, como que o outro não vai doar? Então, a gente acaba criando um círculo virtuoso. E quando a gente envolve esses doadores, os doadores institucionais, a gente acaba falando mais sobre doação também, trazendo mais pessoas para essa conversa. E no final do dia, as doações individuais e as doações corporativas somadas é o que trazem o fortalecimento das organizações da sociedade civil. E a gente sabe que esse fortalecimento do terceiro setor, ele é super necessário para a gente efetivamente reduzir as desigualdades, para a gente ajudar quem mais precisa e para a gente fortalecer a própria democracia, né? Então, essa é uma causa, são causas que andam muito próximas. Em 2015, o IDES queria fazer uma campanha para a promoção da cultura de doação, né? A gente queria que aumentar e dar uma contribuição para ampliar a cultura de doação no país. Mas a gente descobriu que não havia dados. Então, se a gente quer aumentar, qual que é a linha de base? Da onde que a gente sai? E aí a gente dá esse passo atrás, se reúne com atores do campo para entender, bom, quais são as perguntas que a gente tem, quais são as dúvidas, quais são os pontos que podem ajudar efetivamente a gente ir adiante. E aí a gente começa a fazer a pesquisa Doação Brasil com um instituto de pesquisa, uma base nacional, a primeira edição com uma etapa também qualitativa, com a realização de grupos focais, para a gente entender até a gramática que as pessoas usavam para se referir à cultura, à doação, né? Porque aí é uma forma da gente ir ajustando o questionário para fazer as perguntas das formas como as pessoas entendem. E até uma questão, né? Quando a gente fala aqui no terceiro setor, a gente tem uma certa divisão, né? A gente tem, chama as organizações da sociedade civil de OSCs, né? Mas a gente sabe que tem um nome anterior a isso, que eram as ONGs, que a gente foi deixando de usar porque a gente se deu conta de que por que eu vou me definir por aquilo que eu não sou? Eu vou me definir por aquilo que eu sou. Eu sou uma organização da sociedade civil. Mas, se eu vou para o Brasil perguntar para as pessoas se elas fazem uma doação para uma OSC, muita gente não vai saber o que é isso. Elas vão entender uma ONG. E as próprias ONGs, ou os OSCs, se reconhecem como tais. E essa é uma pesquisa para a gente chegar ao Brasil inteiro. Então, por isso que a escolha das palavras, ela também é intencional no sentido de fazer com que essa pesquisa reflita
o que o brasileiro pensa e que os resultados dela possam chegar ao Brasil inteiro e serem interpretados tal qual eles são. Da maneira mais correta e confiável possível, né? Exatamente. Todas as maneiras têm limitações, né? Mas a gente acha que esse é um caminho para a gente conseguir chegar mais longe, para mais pessoas. Falando então dos resultados ou do principal resultado dessa última pesquisa. Vamos lá. Bom, a pesquisa, ela tem uma série de análises, mas a gente começa com a quantidade de doadores no país, né? Então, o que a gente identificou? A gente identificou que o Brasil hoje tem 78% de pessoas, ou seja, quase 8 em cada 10 pessoas fizeram algum tipo de doação em 2024. A gente está considerando aqui doação de dinheiro, doação de bens e doação de tempo na forma de trabalho voluntário. Esse número de 78%, ele é menor do que a gente encontrou em 2022, que foi a última edição da pesquisa. Então, uma coisa que eu não falei também, a gente está na 4ª edição, né? A gente fez 2015, 2020, 22 e 24. Então, a gente tem essa série histórica para a gente ir comparando, né, essas fotografias e fazendo esse filme da cultura de doação. Então, vamos lá. A gente tinha 84% de pessoas doando em 2022 e a gente passou para 78% de pessoas doando em 2024. A gente olhando esse número sozinho pode parecer que é uma notícia ruim, mas quando a gente vê como esse número foi composto, a gente identifica que, na verdade, o único tipo de doação que caiu foi a doação de bens. A doação de bens, hoje, ela é praticada por 43% por 67% da população, e antes era mais. Essa queda da doação de bens, ela não é explicada pela pesquisa, mas a gente tem algumas hipóteses, porque no ano passado foi um ano que houve uma série de eventos climáticos e que demandaram, né, eventos emergenciais que demandaram doações, e neste momento se deu muita ênfase à questão que nem toda doação de bens ela é necessária naquele momento, né? Então, quando aconteceram as enchentes no Rio Grande do Sul, muita gente doando roupas, aí daqui a pouco vinha a notícia da imprensa, não, já tem roupas suficientes, a gente não consegue nem separar essas roupas, nem armazenar, então são outras coisas e um estímulo maior para doação de dinheiro. Então a gente imagina que talvez isso tenha tido uma influência nessa queda da doação de bens. Mas todos os outros indicadores subiram. A gente teve um aumento do trabalho voluntário, que passou de 26% para 33%, e a gente teve um aumento da doação em dinheiro, que passou de 48% para 50% da população doando dinheiro. Esse dinheiro, ele pode ser doado de várias formas, e aí aqui na pesquisa a gente escolhe fazer um outro filtro dessa doação de dinheiro e olhar para o doador institucional. Então é o doador que doa para as organizações do terceiro setor, né? Então a gente está falando para as organizações da sociedade civil, né, para as ONGs, a gente está falando para os movimentos, para campanhas mobilizadas por pessoas ou por instituições, e a gente exclui dessa conta o que é dízimo e o que é esmola, ajuda para um conhecido, uma taxa associativa, isso tudo está fora desse dinheiro, a gente não considera uma doação. E aí é para esta doação institucional que a gente vai olhar com mais cuidado e mais atenção. Foram quantos reais, segundo a pesquisa, doados em 2024? Tá bom. Em 2024, a doação destas pessoas é estimada em ser 24,3 bilhões de reais. Então, este valor, ele é um valor estimado a partir dos valores médios doados pelas pessoas, e acho que para efeito comparativo é interessante a gente usar como referencial algumas outras pesquisas que são feitas no Brasil sobre a doação corporativa, porque eu acho que ainda existe uma certa
um certo preconceito, né, no sentido que as pessoas têm uma ideia formada, né, imaginam que talvez a doação corporativa de grandes empresas, elas tenham um valor e uma importância maior do que a doação feita por pessoas, né, porque as pessoas doam valores pequenos, mais eventuais, enfim, tem pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo que vão doar menos, mas a gente compara esse número com as pesquisas sobre doação corporativa que a gente tem hoje, que evidentemente não refletem o total das empresas do Brasil, mas coletam os dados das maiores empresas, né? Então a gente cita aqui, a título de comparação, o BISC da Comunitas, né? E em 2024, o investimento dessas empresas foi de 4,4 bilhões versus 24,3 bilhões. Então, a gente vê a força dessa doação individual. É um ponto representativo também da cultura de doação se expandindo no nosso país? Sim, eu acho que essa cultura de doação, e conforme a gente vai fazendo a pesquisa, a gente vai vendo que ela ganha contornos, mas ela não é também tão pouco isolada do que está acontecendo no mundo. Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que tomar, e às vezes quando a gente lê a pesquisa, a gente fala assim, estamos otimistas ou estamos pessimistas, né? Realmente, esse 24 bilhões foi o valor mais alto que a gente encontrou desde 2015, mesmo fazendo a correção monetária. Então, sim, a gente está bastante animado em ter encontrado esse valor e ter visto que as pessoas estão doando valores mais altos. Por outro lado, a gente vê que os fatores sociais, políticos, econômicos têm influência no comportamento das pessoas. Então, em momentos de maior crise, em momentos de maior, mesmo até de maior, hoje a gente está vendo pessoas muito individualistas, pensando muito mais em si e menos no coletivo, e nesse momento a tendência é elas se retraírem. Então, acho que vai depender muito também como que o cenário do país se comporta, ou vai se alterando, para a gente ver como que esse doador responde nestes momentos. A imprensa tem um papel fundamental em mostrar essa situação para o cidadão? Com certeza. E eu acho, a gente fez uma edição da pesquisa em 2020, que foi um período muito singular do mundo inteiro, né? Em que a gente viveu a pandemia. Neste momento, a imprensa passou a cobrir muito mais as pautas relacionadas às organizações da sociedade civil e aos resultados positivos que essas organizações tinham na vida das pessoas, no combate às desigualdades, né? A gente que está aí no setor há muito tempo e acompanha, a gente sentiu essa diferença do interesse da imprensa e da cobertura que foi dada. 2020, a cobertura foi excelente. E, além de eles mostrarem esses resultados, eles contribuíam divulgando campanhas. Naquela época, nós no IDES fizemos um fundo emergencial para a saúde, nós captamos recursos e o fundo, ele era... a imprensa cobria o fundo e mostrava para os doadores como que eles podiam se engajar. Isso foi refletido na pesquisa Doação Brasil 2020. As pessoas confiavam mais nas organizações da sociedade civil porque elas viam os resultados. Hoje, a gente tem um cenário um pouco diferente. O interesse da mídia em dar essas matérias positivas caiu, e isso a gente vê no dia a dia, né? E, ao mesmo tempo, cresceu de novo o número de matérias negativas, né?
Eu não estou dizendo que a imprensa não deve cobrir os fatos, o que acontece, tudo deve ser colocado, porque não é um setor que está livre de escândalos. Mas existe uma necessidade, e eu acho que a pesquisa mostra, de uma responsabilidade da imprensa ao cobrir certos assuntos, em dar os nomes àquilo que eles têm. Né? Quando a gente fala que está acontecendo a farra das ONGs, você está penalizando um setor inteiro, quando são algumas organizações que estão envolvidas em esquemas fraudulentos, errados, mas tem milhares de outras organizações que fazem um trabalho excepcional e muito importante para o país, né? E a gente vê que na pesquisa do Ação Brasil, esse ano, a gente estava muito interessado em entender, né, como que essas notícias negativas podem influenciar no comportamento das pessoas, né? No ano passado, quando as crises aconteciam, às vezes a imprensa cobria da mesma forma os casos positivos de impacto que as organizações estavam fazendo pelas vítimas da seca na Amazônia, por exemplo, e aquelas que aplicavam golpes, né, pessoas que aplicavam golpes e se beneficiavam de alguma forma. Então, a gente vê na pesquisa do Ação Brasil que 49% dos doadores disseram, dos brasileiros, disseram terem deixado de fazer doações porque viram notícias negativas. E esse é um número muito grande e muito significativo. É importante falar do que acontece, mas é importante falar com responsabilidade e mostrar os dois lados. E a gente sabe que a imprensa está mostrando os dois lados. E aí tem um outro dado da pesquisa que mostra que entre os influenciadores, né, das pessoas na hora de tomada de decisão sobre a realização de uma doação, 20% dos doadores disseram que fizeram isso, né, fizeram suas doações a partir de uma campanha na imprensa, a partir de uma notícia na imprensa. Então, a gente vê que tem os dois lados da moeda e que eles precisam, né, serem mais equitativos e que os jornalistas precisam entender também melhor o papel das ONGs, né, que às vezes nem para eles está tão claro. E da Ibope, viu, gente? Já usei aqui um nome de um instituto de pesquisa, mas da audiência, sim. Mas da audiência falar do terceiro setor, falar do trabalho que o terceiro setor realiza em todo o Brasil. E, Luísa, você usou na sua fala agora a palavra confiar nas organizações. A comunicação também ajuda nessa confiança, né? Tanto por parte de influenciadores, a imprensa, a comunidade, o território que essa organização está envolvida. Quais outros fatores podem ajudar a termos a que a sociedade tenha plena confiança no trabalho do terceiro setor? Bom, isso acho que é uma soma de fatores, né? A pesquisa hoje ela nos mostra que a gente tem um doador menos impulsivo e mais racional. O doador, ele busca mais informações sobre a causa, sobre a organização, e ele demanda saber os resultados né? Se eu fiz uma doação, qual o resultado que essa doação gerou? Como que a organização usou esse dinheiro? Então, ele está mais envolvido mesmo e ele quer mais informação. E, aparentemente, ele está fazendo esse caminho de buscar informação porque ele está doando. A gente viu aqui, a gente tem um nível alto de pessoas doando para organizações da sociedade civil. Por outro lado, essas pessoas elas não confiam cegamente no setor. Então, quando a gente pergunta, a maioria das ONGs é confiável? E aí eu só tenho uma em cada 3 pessoas, né, 30% da população no Brasil, que fala, sim, a maioria das organizações é confiável. Então, a gente tem uma questão de trabalhar essa confiança no nosso setor. O terceiro setor está em descrédito. A gente falou um pouquinho aqui do papel da mídia, mas não é só a mídia.
Então, acho que a gente tem que, evidentemente, as organizações sociais, né, as ONGs precisam fazer e podem fazer um trabalho de investimento nas suas plataformas de comunicação, para deixar mais claras as informações que esse doador está demandando. Mas eu acho que é cruel a gente jogar esse peso só para as organizações, né? Eu acho que tem organizações como o IDES, como a própria Escola Aberta do Terceiro Setor, como o GIF, tem uma iniciativa maravilhosa que chama Sociedade Viva, para a gente justamente trabalhar o fortalecimento da confiança no setor. E aí a gente vai fazer isso fazendo campanhas com a sociedade civil, a gente vai fazer isso fazendo campanhas com empresas, a gente vai fazer isso falando com o poder público e o poder público também assumindo esse papel de fortalecer a confiança no setor. É um trabalho em conjunto, é um trabalho em rede, literalmente, né? Exato. Porque ninguém vai fazer nada, ninguém vai conseguir fazer nada sozinho, né? Existe, voltando um pouquinho à pesquisa do início mesmo, existe um perfil específico que foi escolhido para essa resposta, para os respondentes dessa pesquisa? Tá. A gente ouve, a pesquisa, né, ela é feita pela Ipsos e ela tem uma abrangência nacional. Então, a gente ouve pessoas acima de 18 anos com renda superior a um salário mínimo, em todas as regiões, capitais, não capitais, e a gente termina com uma amostra que seja representativa do país. Por isso que eu me sinto confortável a falar alguns números em termos de população brasileira. Aí a gente olha para as características demográficas e já houve um tempo, né, na primeira edição da pesquisa, a gente conseguia traçar um arquétipo, né, uma persona de quem seria esse doador básico, né, aquele doador mais propenso. E hoje eu não consigo mais, o que é uma boa notícia, porque significa que a doação passa a ser partilhada e realizada por pessoas em geral, independentemente de alguns fatores socioeconômicos, mas tem algumas predominâncias, né? Então vamos lá. Entre homens e mulheres, este ano a gente não achou nenhuma diferença. A gente tem uma penetração de 43% de doadores entre homens e entre mulheres. Regiões do Brasil, ela é mais ou menos equilibrada também essa penetração, mas esse ano a gente identificou que regiões onde tiveram situações emergenciais, né? Então a gente está falando aqui das secas na Amazônia, os incêndios no Pantanal e as enchentes no Rio Grande do Sul, a gente viu uma correspondência, né, entre os estados com maior crescimento na incidência de doadores. Então, região Norte, Centro-Oeste e Sul. Em relação à faixa etária, a gente vê que a doação ela está sendo mais praticada entre aqueles que têm entre 30 e 40 e 50 anos, tá? Então, corresponde a uma idade economicamente ativa. E aí a gente vê alguma correspondência nos outros dados, né? Então, quando a gente olha para escolaridade, aqueles que têm nível superior, né? Que também estão ganhando um pouco mais, estão um pouco mais engajados, e também aqueles que ganham acima de 6 salários mínimos. Então, a gente vê essa migração, mas a gente sempre acha perigoso a gente falar que, bom, então a doação é feita por pessoas que ganham acima de 6 salários mínimos? Não. Eu tenho 1 em cada 3 pessoas que ganha até 2 salários mínimos doando. E elas estão doando, provavelmente, e esse é um estudo que a gente vai fazer depois, proporcionalmente à renda delas, mais do que aqueles que têm mais recursos. Então, a gente tem que sempre olhar esses números com cuidado, né? A gente falou antes da comunicação, você citou a importância das plataformas, né, digitais de comunicarem, né, das organizações usarem plataformas digitais para se comunicarem.
A gente pode dizer também que as plataformas de captação, as plataformas digitais de captação também ajudaram a incrementar esse número de doação? Com certeza, assim, é interessante a gente ver a relevância que o Pix ganhou como meio de doação. Então, as plataformas digitais, no final das contas, quando elas terminam nessa forma de doação do Pix, ela ajuda muito. E eu acho que a gente que acompanha o setor vê que cada vez mais essas plataformas digitais também buscam trazer mais informações sobre a organização, sobre o projeto que vai ser realizado, né? Então a gente dá aquele conforto para aquele doador que busca mais informação. Então essas coisas andam juntas. Com relação o papel das redes sociais, né, nesse comportamento, nesse estímulo à doação, ela existe. Mas acho que só dando um adendo, né, quando a gente pergunta sobre quem mais influencia na decisão sobre doação, a gente vê o círculo próximo. A gente vê familiares, amigos, igrejas, grupos comunitários. Então, são essas redes que têm maior influência e isso a gente vê em pesquisas de diversas outras, sobre diversos outros assuntos, né? Então, essa rede tem uma força muito grande. As redes sociais, elas chegam, o ano passado, elas estavam em 12% de influência e esse ano tiveram um salto para 15%. Então, realmente, tem uma relevância e, às vezes, essas coisas são muito combinadas, né? Você viu na rede social e você comentou com o seu amigo, com o seu pai. Então, os meios de comunicação, eles são muito integrados, né? Mas a gente vê que todas as organizações podem ter acesso a ter suas páginas nas mídias sociais, é importante, e aí a pesquisa traz um detalhamento para entender, bom, quais são as redes, e aí a gente vê que o Instagram é a rede mais utilizada, seguida pelo Facebook, mas aí tem uma diferença muito grande de perfil dessas redes. Então, a gente vê que o Instagram é a rede mais indicada pelo público mais jovem, enquanto no Facebook a gente tem a predominância do público acima de 50 anos. Então, se você quiser falar com esse público acima de 50 anos, você precisa estar no Facebook, não dá para você fugir disso. Então, acho que tem algumas sacadas que a gente tem ali na pesquisa que são interessantes. E aí ela traz o valor médio também. Então, por exemplo, o LinkedIn, que é uma rede que você não tem, nem tem tanta penetração dentro desse público, né? Não tem tanta relevância, o valor da doação feita por essa rede é alto. Então, não é desprezível você investir ali também. Então, é um mix e aí a pesquisa ajuda você a entender como fazer esse mix de comunicação para falar com as pessoas que você quer. Daí a importância de ter alguém pensando comunicação na instituição. Sim, a gente promove bastante esse profissional. Mostrar o que está sendo feito, prestar contas do que está sendo feito com o dinheiro doado, tem de fazer parte do dia a dia da organização, não tem? Sim. E eu acho que é um equilíbrio que precisa ser encontrado por cada uma das organizações. Então, a razão de ser de uma organização é gerar impacto. Mas sim, ela precisa prestar contas. Em certos momentos, essa prestação de contas se torna tão exigente, demandante, que a organização passa a não conseguir entregar o máximo do seu impacto, porque ela está precisando dedicar tempo para a prestação de contas. Né? Então, tem um equilíbrio, e a gente faz um trabalho muito grande com os investidores sociais, que são os financiadores, para falar para eles, bom, demande o que realmente você precisa, tenha a responsabilidade ao fazer a demanda para que a organização não precise ficar produzindo relatórios e mais relatórios, mas é preciso, alguns números, alguns indicadores são importantes e são importantes para a própria organização
fazer o melhor do seu trabalho, né? A gente não consegue fazer o melhor se a gente não acompanha, se a gente não tem indicadores. Então, acho que tem que ter uma racionalidade muito grande na escolha desses indicadores, desse monitoramento que é feito e aí na prestação de contas e na divulgação desses resultados para a sociedade. E é interessante que, ouvindo você falar, há também um letramento, às vezes, do próprio financiador, do próprio doador, para que ele saiba que dinheiros serão para desenvolvimento institucional da organização, para monitoramento, talvez para avaliação, para comunicação e para a área programática também. Exato. E acho que tem um outro fator, a gente faz uma pergunta na pesquisa que a gente sempre se pergunta assim, nossa, mas será que é isso mesmo, né? Então a gente esse ano viu que 93% das pessoas disseram que doam sem esperar nada em troca. Por outro lado, essas pessoas estão demandando mais informação, estão demandando saber o que fazem com o seu dinheiro. Mas afinal, por que será? E aí, eu acho que isso pode ser muito reduzido e a gente pode dar um conforto para essas pessoas se a gente trabalhar essa questão da confiança no setor. A pessoa fala assim, não, tudo bem, é um setor que está trabalhando, que está fazendo, que está entregando, então não preciso ir tão a fundo no particular dessa organização, porque eu sei que ela faz parte de um ecossistema que está entregando. Então, talvez ela não tenha tanta essa necessidade da prestação de contas se houver uma confiança maior. Além do que pode estar no próprio território que ela mora. Exatamente. Né? Exatamente. Nós falamos de melhorar a comunicação. Transparência e prestação de contas, a pesquisa mostra alguma tendência da doação? Olha, a gente tem esse doador, então, que demanda mais informação, né? Que talvez seja por essa falta de confiança generalizada, então ele está mais envolvido. A gente percebeu que é um doador que, como ele está buscando mais informação, ele demora mais para tomar uma decisão e ele deixa de ser fiel às organizações. Em que sentido? Então, no sentido, a gente pergunta para ele se ele pretende continuar doando para a mesma organização no ano seguinte. E esse número caiu muito em relação ao ano anterior. Então, a gente vê que ele está buscando mais informações e nessa busca de informações ele pode trocar de ideia. Essa doação também, que antes era prioritariamente feita mensalmente, ela está caindo. Então, também é um número, continua sendo mais frequente a doação mensal, mas ela perdeu muito espaço para doações 2 vezes por ano ou 1 vez por ano. Então, é um ticket médio maior, então são valores maiores que estão sendo doados anualmente, mas em menos momentos. Então, a sensação é de que o doador se informa, busca informações, reflete e aí faz a doação. Com um valor maior. Com um valor maior. É bom que o valor esteja maior, mas a gente sabe que para as ONGs que têm um orçamento a ser cumprido ao longo do ano e os boletos chegando mensalmente, é muito melhor eu ter uma previsibilidade dessa doação mensal. A gente não sabe se vai haver alguma mudança agora que a gente tem o Pix recorrente, porque realmente o Pix é o meio mais usado para doação e aí talvez a gente tenha algum impacto nesse sentido, mas só em 2026 saberemos, né? E aí acho que outra tendência é em relação às causas, e a gente viu que causa infantil ainda é a líder de recebimento de doações, e a gente sempre teve na sequência saúde e combate à fome. Né? Essas são as 3 principais causas que mobilizam os doadores brasileiros. Mas nesse ano, em segundo lugar, apareceram as situações emergenciais. Evidentemente, a gente teve
10 eventos extremos climáticos no ano passado, sendo 3, né, de grandíssimas proporções e que todos nós sabemos. Mas as emergências climáticas vieram para ficar. Então, olhar para este doador emergencial e como ele se comporta também passa a ser uma necessidade das organizações sociais, né? Porque muitas vão estar ou diretamente envolvidas nas respostas às emergências, ou elas vão ser demandadas no pós-emergência. Porque aí a gente sabe que tem uma série de consequências e essas consequências são muito mais, são muito piores para as pessoas que estão em condições já de mais vulnerabilidade. Né? E que são as mais afetadas mesmo, né, por essas questões climáticas, né? E falando dessas organizações que atuam, aliás, todas elas, falando das organizações do setor, do campo social, qual, no teu olhar, ao ter acesso à pesquisa, qual a prática que ela pode desenvolver a partir dos dados que estão aí? Bom, eu acho que tem esses recados em termos de comunicação, né? Então, olhar para esse doador, o que ele está demandando e como que você pode entregar isso. Então, aqui tem mensagens e aqui tem também os meios, né? Então, se o doador está doando via Pix, eu vou fazer uma comunicação que vá conversar com esse doador que vai doar via Pix. Eu não vou falar de cartão de crédito, né? Então, tem algumas coisas em relação à forma como a gente fala. Acho que tem uma questão das causas que sempre nos perguntam, né? Fala assim, poxa, causa infantil, crianças e causa infantil é a principal. E aí eu tenho educação lá no final. Mas não é a mesma coisa. O que acontece? Essa é uma pergunta que a gente faz, é uma pergunta espontânea. Não tem uma lista que a pessoa assina, né? Não é uma lista pré-definida. Então a gente pergunta, para que causas que você doou no ano passado? As 3 principais. E aí as pessoas relatam da forma como elas entendem a causa. Que é a gramática que você citou desde o começo, né? Exato. Então elas falam, eu dou para as crianças, eu dou para a causa infantil. Então, vamos dizer uma organização, uma ONG, que ela tem um projeto e que aí ela vai captar recursos para esse projeto com indivíduos e com empresas. Com indivíduos, ela vai falar assim, doe para promover um futuro melhor para as crianças. Para as empresas que têm a educação como a causa principal, ela vai falar, doe para melhorar o ensino no Brasil. É o mesmo projeto com 2 comunicações diferentes para mobilizar motivação, né? Para mobilizar pessoas que têm motivações diferentes. Então, acho que a pesquisa é muito importante para a gente ir traçando, entendendo essas diferenças e entendendo os consumidores, quem são os doadores. E depois, a partir do mês que vem, a gente vai lançar no site uma nova funcionalidade em que todos os dados vão ser disponibilizados para que as pessoas façam os seus próprios gráficos. Então, se o meu interesse é falar com os jovens até 20 anos, eu posso ter um filtro que eu vou poder ver como que esses jovens se comportam e o que eles pensam. Se eu quiser falar com um público mais maduro, eu vou poder fazer isso. Se eu quiser falar com pessoas de baixa renda, eu vou poder fazer um filtro com isso, entender e aí conseguir mobilizar esses públicos diferentes, né? Qual que é o site? www.pesquisadoaçãobrasil.org.br. Muito bem. Todo ano, cada edição, a gente escolhe um aprofundamento da pesquisa, né? Para fazer um capítulo especial que dê um zoom
em alguma coisa que nos ajude a entender esse doador, né? Então, em 2015, a gente trouxe esse grande retrato do que era a cultura de doação no Brasil e os resultados de grupos focais. 2020, a gente trouxe um capítulo sobre a pandemia. 2022 foi a geração Z e agora a gente traz esse olhar para as doações emergenciais em face a esses eventos que aconteceram. E aí, a nossa grande dúvida era, será que esse doador emergencial é um doador eventual e que ele aparece e que a gente perde ele? Será que é um doador eventual que a gente pode engajar para se tornar um doador recorrente? Porque cultura de doação é isso. Cultura de doação é quando o doador é recorrente, né? E a gente não tinha ideia de quem era esse doador. E a gente, então, hoje sabe que 50% das pessoas no Brasil fez algum tipo de doação em situações emergenciais no ano passado. E a gente achou esse um número bastante grande. E aí a nossa dúvida, mas esse doador é isolado? Não. Esse doador, ele pratica a doação, ele faz a doação para emergência, mas ele, em geral, também faz a doação em outras situações, né? Então, a gente vê que existe um engajamento e que aí a gente pode trabalhar bastante a comunicação também com esse doador, né? Porque a gente perguntou também se esse doador que doou no momento emergencial, se ele acompanha o trabalho da ONG depois que acabou, né? Depois que ele fez a doação, então se ele se interessa para saber o que foi feito com o recurso, e sim, ele se interessa em saber o que aconteceu, então já é um passo a mais de engajamento para você atrair para ele ser um doador recorrente. E a gente pergunta, você passaria a doar dinheiro? E sim, né, doar dinheiro independente da emergência. E também a gente tem uma resposta positiva aí. E essa resposta é ainda mais positiva nos dois casos entre os voluntários. Então, pessoas que tiveram uma experiência de trabalho voluntário numa organização, no momento de emergência, que se envolveram emocionalmente com aquele trabalho e que viram os resultados, experimentaram aquilo, eles estão mais dispostos a doarem e serem contribuintes daquela organização. Esses dados, eles podem nos dizer que o Brasil é um país doador? Sim, nós temos um comportamento bastante doador, mas se comparado a outros países, a gente vê que a gente pode crescer muito mais. Então, eu acho que esse 78% de pessoas que fazem algum tipo de doação, ele é muito relevante, mas a gente ainda tem que fazer a lição de casa para aumentar isso. Tem espaço. Tanto empresas quanto pessoas físicas? Com certeza. Quanto famílias de alta renda. E pegando esse gancho que você, né, acabou de falar, dizendo que há espaço para crescimento, como então fazer com que os não doadores virem doadores? Bom, a pesquisa traz uma boa notícia, ou pelo menos uma notícia que é complementar aos outros resultados que a gente viu. Já houve um tempo, em outras edições, que a gente via que a principal causa para os não doadores não doarem era a falta de dinheiro. Eles falavam assim, não tenho dinheiro, não posso, quem sabe no outro ano, né? Então era sempre essa uma causa. Este ano, a questão da confiança e da falta de informação, ela apareceu com muita força. Então, a gente vê que esses não doadores, eles falam, eu doaria se eu conhecesse melhor a organização, se eu soubesse o que a organização vai fazer com o meu dinheiro. Então, esses são elementos que, trabalhando essa questão que a gente falou da confiança no setor e trabalhando a comunicação as próprias ONGs trabalhando melhor a comunicação, a gente pode trazer para dentro da conversa esses não doadores e aí fazer com que eles se tornem doadores.
E a gente pergunta também se haveria alguma forma, né, se eles pensam que haveria possibilidade de eles passarem a ser doadores, e esse número também vem crescendo. Então, hoje, 63% das pessoas falaram que sim, que poderiam passar a ser doadores. Então, muito trabalho para as ONGs, para as OSCs aí, né? Sim. Porque tem campo. Tem campo, tem recurso, eu acho que a gente tem que trabalhar, né, todos, como a gente falou, né, um trabalho coletivo. Então, e a gente chamando esse trabalho coletivo do que ele é, né, falando nessa promoção da cultura de doação, acho que a gente consegue avançar efetivamente. Para ter acesso à pesquisa na íntegra, como que a nossa audiência pode fazer? A pesquisa está disponível num site exclusivo, que é o www.pesquisadoaçãobrasil.org.br. Lá vocês vão achar os principais destaques da pesquisa, a gente tem um infográfico que pode ser baixado, tem o estudo completo numa publicação. A gente já tem todos os gráficos disponíveis também numa sessão dinâmica, e a partir de outubro a gente deve ter todos os gráficos disponíveis para o cruzamento de dados, e aí para que cada usuário possa fazer as suas buscas, né, e as suas análises a partir do que foi encontrado na pesquisa. Os dados também podem ser baixados em Excel, e isso é muito importante porque a gente sabe que existe uma demanda muito grande de acadêmicos interessados em fazer trabalhos e aprofundar essas análises a partir dos resultados, então isso também vai estar disponível para consulta. Lu, a gente sabe que na cultura de doação o agradecimento também é importante. Então, eu deixo aqui o microfone aberto para os seus agradecimentos a quem te ajudou a fazer a pesquisa. Com certeza, essa pesquisa realmente é uma iniciativa do IDES, mas ela só é possível com o apoio financeiro de outras organizações. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento à Fundação Bradesco, Fundação Itaú, Fundação Sicredi, Movimento Bem Maior, na categoria de apoio master a todos os projetos de conhecimento que o IDES realiza, e também ao Instituto Galo da Manhã, Instituto ACP e Instituto MOL. Então, foram essas as organizações que viabilizaram a gente realizar essa pesquisa que vocês estão vendo hoje. E eu não posso deixar de agradecer também a Ipsos, que foi quem realizou a pesquisa, que foi a campo e tem nos ajudado muito, tem sido parceiros essenciais para a gente conseguir fazer essa análise tão robusta do que os dados mostram para a gente. E falando em agradecimento, muito obrigada por estar aqui. Obrigada pelo convite. E aí eu vou convidar todo mundo também para conhecer mais sobre o IDES. No IDES a gente tem, além de estudos sobre cultura de doação, a gente também tem muito material, muito conteúdo sobre investimento social privado. A gente tem conteúdo sobre avaliação de impacto, sobre fundos patrimoniais, sobre filantropia comunitária, enfim, é um universo muito grande, então convido vocês a conhecerem também. O site é www.idis.org.br. Muito obrigada, a gente colocou aqui o GC aqui para que todo mundo acesse, e já que estamos nessa sessão de agradecimentos, obrigada a você também que esteve conosco desde o início dessa entrevista. Fica o convite para as próximas entrevistas do Conecta Terceiro Setor, essa é a iniciativa da Fundação José de Paiva Neto. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.